Bom dia, terceiro mecatrônica aí. Bom dia, professora Camille. Bom dia, presidente e demais colegas da turma. Aí, vamos trabalhar. A aula de hoje, nossa, é a nossa penúltima aula do ano letivo. Aliás, mentira, do ano civil de 2020, né? Nosso ano letivo, nós vamos até longe. Vamos trabalhar. E vamos lembrar, moçada, aqui. Vamos lá, legal. Então, vamos lá. A aula vai ter dia 11, ô, Léo? Vai, cara. Só que quinta-feira que vem é feriado, cara. Então, dia 15 a aula vai, Léo. Vamos fechar a aula na terça-feira com o Arcão, dia 15 de dezembro, daqui 2 semanas. E aí, moçada, vamos lembrar qual que é a ideia da aula passada aqui. Alguém lembra qual que foi a ideia da aula passada? Aí alguém tá ligado? Foi prova, obviamente, né? Antes da prova, alguém lembra que foi a ideia da aula aí? Quem tá lembrando? Falando de quem mesmo? Alguém lembra? JK não, Samuel. Passou já isso, cara. Você tá atrasado, cara. Pra frente. Pra frente. Ah, meu amigo Samuel aí. Falando do quê, velho? Do governo do Jânio Quadros e da renúncia do Jânio Quadros. E tivemos aí, que eu vou chamar na aula de hoje aqui, já um assunto novo, que é um assunto que eu gosto muito. A aula hoje é uma aula muito legal, uma aula bem. Meu teclado estragou, velho. Não consigo digitar. Acontece, cara. É isso aí, Bruno Endes. Acontece assim mesmo, cara. Tem dia que é assim mesmo, cara. Vamos lá, Endes. Qual que é a ideia, então, Endes? A minha aula aqui, velho, fala o quê? Que eu vou chamar aqui, ó. Vou chamar de governo Jungle. Welcome, come Jungle. E o governo do Jungle, ele vai ter duas especificidades. Vamos lá. Vocês lembram na aula passada aí que deu um BO na minha aula em relação a porto jogular? Lembrar disso? Lembrou, Maria? Ó, qual é a demanda? Porque esqueceu no caso. Ó. Lembra, o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart está na viagem oficial na China. E aí eu tenho uma crise no Brasil, porque o João Goulart, para quem esqueceu aí, ele é herdeiro político de Getúlio Vargas. E aí os militares falam, olha, o João Goulart não vai assumir o governo, porque ele é comunista. O que vai acontecer, então, professora Camille? O Brizola, que é cunhado, quem não vai sobre o Brizola, depois eu faço muito sobre o Brizola nas aulas ainda. O Brizola, que é cunhado do João Goulart, fala, vai assumir o governo. Os militares falam, não vai. O Brizola fala, vai. Tiago de Osaka tem. Cara, choveu em Paraguaçu, tem estado mesmo, não tem jeito. Os militares falam, não vai assumir. O Brizola fala, vai assumir. Não vai assumir. Vai assumir. O Brasil, então, vou colocar aqui para começar já. Né, o Brasil aqui ficou numa. Não coloquei a data aqui, porque eu tenho duas datas para colocar o governo aqui. Eu vou colocar o governo 1961 a 1963, que é uma data, e depois eu coloco outra data, que eu vou chamar aqui, eu vou dar o spoiler, não faz mal, eu vou chamar aqui de governo parlamentar. Então, moçada, eu vou ter no Brasil, que eu vou chamar aqui, ó, que eu vou chamar, meus queridos, de uma, de uma crise, de uma crise política barra institucional. Gente, por que a crise institucional? Vamos fechar o quadro aqui, fechar o quadro. Ô, Camille, o que a Constituição fala, professora Camille? Professora Camille e a aluna Camille também. Vou falar Camiles agora, Camiles. Igual tipo Mussum, Camiles, né? Qual a ideia aqui, qual é a ideia? A Constituição fala, vagou o presidente, quem assume? O vice. Isso. Não tem conversinha, não tem meia conversa. Só que vamos lembrar, eu tenho no Congresso Nacional e tenho os militares ligados ao DM, que sempre vão entender que a democracia tem que ser da forma que eles pensam que deve ser. Então, eu vou ter no Brasil aqui uma coisa muito séria, que é uma crise, uma paralisia institucional. E aí vai surgir um cara extremamente importante, né, que eu não gosto muito dele, mas azar meu, vai surgir um cara aqui muito importante, que eu vou chamar, então eu vou ter o seguinte, surge um cara que é um cara importante no Brasil, né, que é um cara que vai chamar aqui, que eu vou chamar de Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves, mais fácil. Tancredo Neves. Né? E o Tancredo Neves, ele propõe que ele vai chamar aqui de uma saída parlamentar. Ou seja, o que você vai ter no Brasil aqui? Vai ter no Brasil o seguinte, eu vou acalmar os militares, vou evitar o golpe militar, eu vou deixar para você dever de casa, para depois no dever de casa, um videozinho dos caras elogiando muito o Tancredo. Um vídeo de 6 minutos, eu não vou mostrar para vocês, que eu estou muito na aula. Mas é um vídeo seguinte, vai mostrar o seguinte, olha, como o Tancredo vai fomentar uma saída parlamentar. Só que isso aqui, moçada, foi basicamente, extremamente, ó, foi o que, ó, que eu vou chamar aqui, isso foi extremamente, basicamente, extremamente um mero, que eu vou chamar aqui de paliativo.
Paliativo. Ou seja, um famoso quebra-galho. Quebra-galho, no mineirês mais literal possível, Camille. É o famoso quebra-galho. Não quebra-galho no mineirês tradicional. Porque, gente, olha só. Primeira pergunta. Isso é lógico? Tem alguma lógica no Brasil, do ponto de vista legal? Não. É uma lógica que eu vou chamar de lógica política. E isso aqui, na verdade, pessoal, na verdade, foi uma coisa super importante que teve como único objetivo, eu vou colocar aqui, mesmo eu não concordando com essa afirmação, mas paciência, isso aqui teve basicamente, qual que foi a ideia aqui? Isso aqui teve uma ideia muito clara de impedir a intervenção. Ou seja, como é que eu vou impedir inicialmente que os militares dêem um golpe de Estado? É quebrando um galho. Quebrando um galho como? Colocando no governo um cara, um parlamentar. E esse cara aqui, ele é um sujeito ligado ao PSD. Bom? Que é partido lá do Juscelino Kubitschek de Oliveira. Gente, por enquanto tá fácil, por enquanto. Tá fácil, quer dizer, é um assunto um pouquinho chatinho, mas está fácil por enquanto. Então, ó, como é que você impede que os militares tomem poder? Cria no Brasil, você faz uma reforma constitucional top de caixa. O governo agora é um governo parlamentar. E quem assume? O Tancredo Neves. Meninas, ó, olha o que é importante, professora Camille, muito interessante isso aqui. Eu vou falar na aula de hoje praticamente o tempo todo de política. Eu não falo de economia na aula. Percebe? Então, quer dizer, isso que é importante isso. Enquanto a paralisia institucional estiver instituída, eu não consigo falar de economia. Então, vou só colocar um adendo aqui para variar, uma coisa nova, que quase não coloco no quadro das minhas aulas, né? Quase ninguém do pessoal da minha aula aqui nunca viu. Todo mundo aqui já da minha aula está careca de saber que eu vou ter um negócio aqui muito importante, que eu vou chamar aqui, né, de uma grave crise econômica. Econômica. Gravou disso aqui. Econômica. Beleza? O país, gente, tem crise econômica desde o final do governo Juscelino Kubitschek. Eles passaram 2, 3 anos. Percebem? Então, isso aqui é algo muito complexo. E o que fica negociado? O que fica negociado? Fala assim, João Goulart, você é o presidente do Brasil mais conhecido como Rainha da Inglaterra. O que a Rainha da Inglaterra faz? Ó, ela faz o quê? Aquele tchau, o quê? Saúde, família. Aquele tchau de Miss, ó. Os estados brasileiros, né? Esse tem o papo de Miss aí. Então o Goulart fala, e aí, João Goulart, vamos acabar o seu mandato. Em 1965, a gente faz um negócio muito importante. O que o Tancredo propõe? Vou no quadro que precisa pegar o raciocínio. O que o Tancredo propõe aqui? Ele propõe que fazer aqui, ó, ele propõe que em 1965 haveria um plebiscito para que a população escolhesse o sistema de governo. É que eu não entendi nada. Vou explicar de novo. Como assim, moçada? Não entendi. Ficou feio esse trem aqui. Vai ficar feio assim mesmo. Gente, moçada, o que é um plebiscito? Alguém sabe aí? É um plebiscito. Consulta popular. Popular. A última que teve foi sobre a questão das armas. Isso foi em 2015, eu acho, não tinha enganado. 2015 foi. Se a favorável ao contrato de arma. Então, você dá duas opções apenas. É isso ou aquilo. Então, qual a ideia? Então, qual o acordo fechado? Fala, João, vamos acalmar os ânimos no Brasil. Calmou. Água na fervura. Tranquilinho. Sem crise. Take it easy, boy. Viu? E aí, quando o seu mandato chegar no final, a gente fala, povo brasileiro, vocês querem que seja presidente ou quer que seja parlamentarismo? Fechou? E vou voltar para o quadro aqui, professora Camille. Olha o ano que foi isso, hein? Olha o ano que foi isso aqui, meninos. Ó, isso aqui foi no ano, deixa eu marcar aqui para ficar bem bonitinho.
Eu tô animado da aula hoje, vou contar. Animado da aula hoje. Olha o ano que foi isso aqui, ó. 65. O governo João Goulart vai durar até 63. Já tem um spoiler aqui no quadro que deu errado. Né? E aí o João Goulart fala, fechou. Então aqui, meninos, ó, então isso aqui, ó, vai ser o quê? Um acordo para colocar fim na crise. Beleza? A ideia é essa. Bom, o João Goulart abre mão do mandato dele praticamente, teoricamente, só que ele vai ser presidente, rainha da Inglaterra até o final do mandato, que a gente estou aqui. Natália pediu para avisar que está com problema na conexão. Beleza, Maria? Obrigado, filho. Beleza? Então, meninos, vai ser o quê? Ó? Vai ser um acordo para colocar fim na crise. Ok? Só que isso aqui, meninos, ó, só que detalhe, vou colocar até numa caixinha aqui à parte. Uma caixinha à parte aqui. Contudo que o João Goulart, vou até pôr igual dita, o pessoal do Twitter dita, o Coronel Siqueira dita, ele nunca aceitou essa situação. Beleza? Ou seja, o que o cara fez? O cara falou, eu aceito. Mas, na verdade, o quê? Ele nunca aceitou a situação. E desde o primeiro dia que ele assumiu o governo do Brasil de forma rainha da Inglaterra, ele trabalha para voltar ao poder de forma efetiva. Gente, sacaram isso? Sacaram isso aí? Perceberam? Como é que... Então, eu vou falar de novo, Luiz, ó. Não tô falando, cara, não vou falar nada de economia aqui, velho. Esquece de economia do país. A economia do Brasil está na grande crise econômica. Né? O Daniel chegou de novo, Caio voltou. E aí, o que eu vou ter no Brasil, então, aí? O cara faz o quê? Sacou a Maria? Então, faz o quê, Malu? Eu aceito uma discussão, porém, eu não aceito essa questão. Beleza? Eu aceitei, mas estou trabalhando contra desde o primeiro dia, né? Para derrubar essa emenda aí. Faço por enquanto? Printar lá? Eu vou precisar printar lá, né? Vou ter que pagar o quadro aqui. Podem printar, moçada. Deixa eu aumentar esse quadro aqui, tá muito pequenininho esse quadro aí. Aí, agora ficou ruim para mim aqui. Printaram aí? Posso pagar? Beleza, presidente. Vamos lá, então. E aí, menino, só que eu vou ter aqui, para variar no Brasil, eu vou ter uma crise, olha que B.O., uma crise política dentro do PSD. Olha aqui, gente, eu falo para você, o Brasil, a gente tem que, o Brasil não é para amadores, viu, Camilo? Brasil não é para amadores. Política brasileira, eu falo para vocês. Professor de história não tem muito amor na vida, porque a gente estuda esses negócios aí, mandar sentar e chorar, viu, Camilo? A senhora que está formando aí já pode, né? Só não tem amor na vida, porque isso aqui é só BO. Não tem nada bom na minha aula, é só BO. Qual que é o BO da aula? Olha que assunto bom. Vamos falar de descompatibilização. Quem sabe o que é isso? Política. Vou contar um segredo para você, Camilo, para os alunos da sala também aqui. Segredo. Quando eu dava aula no Estado, em 1900 em Xuxa Virgem, há muito tempo atrás, né? O que acontecia aí? O que acontecia na época? Eu tinha muito colega de trabalho mesmo do Estado que candidatava a deputado estadual ou a vereador. Mas o cara candidatava não é para ser eleito, é para tirar licença remunerada. Nenhum servidor público em nenhuma esfera, municipal, estadual, federal, pode ocupar sua função pública sem candidato. Então o cara faz candidato. E isso, e detalhe, outra coisa importante, secretarias estaduais, secretarias municipais, o cara para ser candidato a alguma coisa tem que sair do cargo. Beleza? Isso é assim que existia. Só que o Tancredo Neves ia ter eleição parlamentar em 62. E o que a Constituição fala? Todo mundo tem que se desincompatibilizar do cargo. Só que o Tancredo falou assim, se eu me descompatibilizar do cargo, eu tenho que sair do primeiro-ministro. Ou seja, qual que foi a ideia do cara, então? De novo, mudar a Constituição de novo. Para ele poder ficar no poder. Só que aqui, moçada, isso aqui começa a cheirar mal. Isso aqui gera uma crise dentro do PSD. O que é uma crise dentro do PSD? O que o partido defendia na base? O partido falou assim, olha, o partido o quê? Queria o quê?
que o processo, ó, o partido defendia, né? Defendia que a descompatibilização, nossa, vai ficar assim mesmo, descompatibilização ocorresse como previa a lei. E aí, moçada, o que vai acontecer? Há um racha dentro do partido. Alguns caras falam, não, gente, o Tancredo está no poder, é importante mudar a Constituição para o Tancredo ficar no poder. Outros caras falam, não, chega, né? Não dá. Tem que ser golpista, tem que ter limite, né? Pô, não dá. E aí, dentro do PSD, há um clima de disputa interna. O Tancredo Neves, percebendo que ele poderia perder a maioria do partido dele, ele adianta. Ele fala, então eu me demito. Tancredo Neves, porque a gente vai lembrar, o parlamento, você tem que ter a maioria sempre do parlamento com você. Se o primeiro-ministro tiver a maioria do parlamento, ele tem que sair do governo. Chama, esqueci o nome, voto de... É um nome assim, tipo, o cara perdeu o prestígio da turma, ele tem que sair do governo. Então, antes que ele perdesse porque quando ele levanta essa lebre de ficar no poder como primeiro-ministro, candidato a deputado, ele desgasta a imagem dele. E aí, tem que avisar que está com problema na eleição também. Tudo bem, Léo, beleza. E acontece então, Léo. E aí o Tancredo sai do governo. E aí vai assumir um cara que já é aliado do João Goulart, que é o nosso segundo primeiro-ministro brasileiro. Eu vou chamar aqui, então aqui, assume o governo, assume o segundo primeiro-ministro. Um cara chamado Brochado da Rocha. O Brochado da Rocha, é engraçado o esquema do Brochado. O Brochado fica no governo apenas 3 meses fica no governo, aliás. E o Brochado, na prática aí, o governo Brochado, Samuel e Bruno Anderson, não funciona, né? Apesar do Brochado da Rocha ser um cara importante, o governo Brochado não funciona. Mas a Maria Rio lá. Qual que é a ideia, meninos? O governo Brochado não funciona, porque o Brochado ele é aliado do João Goulart. E o governo Brochado, ele assume com uma única função o governo Brochado. Qual é a ideia do governo Brochado? Ele quer, basicamente, o que o Brochado faz? O Brochado, ele tenta, né? O Brochado tenta antecipar o plebiscito. E, obviamente, ele não consegue. Resultado, o que o Brochado faz também? Pede demissão. A missão do Brochado era fazer isso. E detalhe, o Brochado não consegue, vou botar um pouquinho, o Brochado não consegue, ele faz o que então aqui, ó, o Brochado, ele pede demissão. E aí, moçada, olha que legal, o cara pediu demissão num dia, eu me demito do cargo. No outro dia, o Congresso fez, aprovou a antecipação do plebiscito. Era algo pessoal com o Brochado. Fala, Brochado, você não dá conta não, cara, você é muito vagar. Brochado, deixa pra lá, né? Parar de rir. Qual é a ideia, menino? O Brochado o quê? O Brochado não dá conta, o Brochado não funciona direito, o governo Brochado é um governo que é muito lento, né? Muito, enfim, o governo não funciona. E aí, moçada, depois que ele pede para sair, o outro dia já assume o outro cara. Então, vou colocar aqui, ó. Não consegue, pede demissão, olha lá. Depois da saída do Brochado, o que acontece, olha lá. No dia seguinte, literalmente mesmo, no dia seguinte, o parlamento, eu vou chamar aqui, acolhe o pedido de antecipação do plebiscito. Gente, vocês estão vendo como eu comecei minha aula falando para vocês de crise política no Brasil? Vocês estão vendo como que eu falo uma coisa para vocês, depois eu não sustento mais? Eu falo uma coisa para você agora, passou aí, sei lá, 3 minutos, mudou a conversa de novo. Percebeu? Então, peraí, por que eu coloquei o regime parlamentar no Brasil? Para evitar crise adicional. O João Goulart aceitou. Depois eu botei o quê, meu amigo Igão aí? Botei o quê, velho? Um governo parlamentar que trava por questões políticas internas. E o João Goulart sempre conspirando contra esse governo. O cara pede demissão, assume um cara que tem a ideia de colocar esse plebiscito para frente.
Não consegue pedir demissão. Aí os caras aprovam o plebiscito. E a súmula do cara, muito importante, quem está com o microfone ligado aí, acho que é o Igão. Olha lá. Você vai ter aqui um outro cara que vai assumir aqui que é o último. Eu vou ter então aqui, eu vou ter o último aqui, eu vou ter o último nosso primeiro-ministro. É um cara chamado de Hermes Lima. O que o Hermes Lima tem como objetivo dele? Ele tem uma coisa muito clara, é organizar o plebiscito de 1963. Gente, ninguém aqui tem que ser ingênuo de entender que isso aqui foi um contragolpe do João Goulart contra os militares. Eu estou falando de 63. Ninguém precisa saber o que vai acontecer daqui a pouquinho na minha aula. Percebe? Eu trouxe um vídeo para você aqui. Deixa eu ver se esse vídeo está grande, mas deixa eu ver quanto tempo eu esqueci desse vídeo aqui. Não, deixa para lá. Depois eu mando para vocês fazerem depois no... Depois vocês veem para mim fora da aula, que não dá tempo não, perder tempo isso aqui não. Depois vocês veem no... E aí, moçada, o que vai acontecer? Bom, gente, tá fácil por enquanto? Fácil por enquanto? E aí, meninas da sala, professora Camille também aí. Vai surgir Camille aluna e Camille professora, uma pessoa muito importante no Brasil, que naquele contexto está viva até hoje, que é uma história muito bonita de vida, que é a Elza Soares. Conhece a Elza Soares? A Elza Soares é uma mulher maravilhosa, né? A Elza Soares está com 90 e poucos anos já, mais. A Elza faz. A Elza, a história é o seguinte, ela cantava, ela lavadeira mesmo, lavadeira de roupa, lavava a mão, e foi num concurso de TV cantar um dia, estava sem comida em casa, e ganhou o concurso. E aí ela se tornou uma estrela da época, uma pessoa muito importante da época. Eu vou dizer que vou forçar um pouquinho, ela é quase a Ivete Sangalo da época, ou a Anitta da época. Uma pessoa que tem um prestígio muito grande no Brasil. Pessoa que tem tchau, pessoa que tem muita capilaridade social. E ela uma das pessoas que vai encabeçar ela, o palhaço Carequinha, vocês vão conhecer o Carequinha, o palhaço da época, engraçado, tipo Bozo, mas o Bozo real, o Bozo legal, né, que vão fazer campanha pelo presidencialismo. E aí tem a votação do parlamentarismo e presidencialismo. Chuta o resultado disso. Você vai ter aqui, ó, 90% da população, 90% da população era o presidencialismo. Ou se as pessoas o quê? Querem ter de verdade um presidente que foi eleito, teoricamente, pelo povo. E aí você vai ter o que aqui, então? Você vai ter, então, o João Goulart, né? O João Goulart assume o governo com prestígio. 90% queria o governo João Goulart. O cara assume o que o governo? Com prestígio social. Né? Professora Camille, anota, professora Camille, um livro que você está precisando estudar, você tem que comprar esse livro e ler esse livro. O livro chama Novos Inconfidentes. Vocês têm que comprar esse livro. Esse livro é muito bom. Da Sandy Starling. O que a Sandy Starling mostra no livro dela e tudo mais aí? É um livro que discute o seguinte: como é que um cara que assumiu a presidência da República com 90% de aprovação do sistema presidencialista vai ser derrubado daqui um ano e pouquinho? Como é que funciona isso? E aí a Sandy Starling percebe o seguinte: posso passar um quadro aqui para mudar o assunto? Hoje a minha aula é bastante coisa, minha aula é legal, minha aula hoje. Pessoal, printaram o quadro aí? Printaram o quadro aí? Beleza? Então, vou colocar aqui a segunda parte da minha aula de hoje, né? Que eu vou chamar de novo, aqui vou repetir o título da minha aula, chamar de governo Jango de novo. Só que agora eu vou chamar o governo Jango, vou chamar ela certinha. Vou colocar aqui 939. Governo aí, governo do meu amigo João Goulart, governo Jango, né? Que vai durar apenas aí um pouco mais de um ano. Então, o governo João Goulart começa com prestígio e o João Goulart já vem no peito. Ele vai propor, que eu vou chamar aqui de plano trienal, que era um plano, basicamente, que eu vou chamar de, já explico mais calmo isso aqui, reforma do Estado brasileiro. Quando eu falo de reforma do Estado brasileiro, estou falando de reforma administrativa, reforma econômica, reforma social, política. Quer dizer, o cara queria reformar o Estado brasileiro. Ele queria um Estado brasileiro que fosse, na prática, extremamente
né? Extremamente aqui, foi extremamente mais... Eu preciso zoom aqui, ó. Tô sem mouse em casa, meu mouse quebrou. Tô tudo... Vou chamar um estado aqui, um estado mais justo. E aí, moçada, o que você vai começar a ter no Brasil aqui? Mas desde o final do plebiscito, senhora Camille, vai começar no Brasil aqui, que eu vou chamar de uma grande, que eu vou chamar, que vou ter que ficar bonitinho, de conspiração. O que é uma conspiração? Uma conspiração tem um motivo muito claro. Qual a ideia da conspiração? Era derrubar o presidente. Estou falando de derrubar, moçada, de forma literal, tá? Então é o seguinte, a ideia dos caras tinha até a ideia de assassinar o João Goulart. Perfeito? Isso não é uma coisa, não é brincadeira, não é figura de linguagem, é derrubar o cara mesmo. Ou sai por bem ou sai por mal. Sacaram? E aí você vai ter uma coisa muito legal na minha aula, que eu vou colocar no quadro agora bem devagar, que você vai entender o golpe militar daqui a pouquinho na minha aula, que o golpe é simples, mas a gestação do golpe é complexa. Vamos vendo aqui já. O que eu vou ter então na minha aula aqui? Vou colocar. Então você vai ter o quê? Quem é que vai conspirar contra o governo? Eu dou um doce para quem adivinhar qual partido conspira contra o governo. Não vou falar, não. Dou um doce para quem adivinhar. Ah, já digitaram aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Como é que vocês sabem? Alguém procurou no Google aí, né? Olha só no caso, olha lá. Quem é que vai conspirar contra o governo, então? Você vai ter a conspiração aqui de três grupos muito importantes. Essa conspiração, ela vai contar, primeiramente, com a UDN, outro grupo que vai apoiar, eu vou chamar do alto comando militar, e por fim, eu vou chamar dos Estados Unidos da América. O que esses três caras têm em comum? Eles vão alegar que a derrubada do presidente da República ela é fundamental, porque o João Goulart ele é um cara que vai ser um sujeito, obviamente vai ser acusado de ser um cara comunista. E o plano trienal tinha qual a ideia? Aproximação com os países do bloco socialista, por necessidade do país. Então eu falo o quê? O cara ele é comunista. Então qual é a minha ideia agora, presidente? É fazer o quê? Minar o presidente. Beleza? Então, moçada, o que é minar o presidente? É começar a espalhar um negócio que é passando um carro lá, passando uma patroa na minha casa agora lá. Buscar os podres, ô Malu, a tua ideia é boa. A tua ideia é boa. Se o sujeito tiver algum podre, Malu, eu posso fazer isso, concordo com você. Se não, eu posso vir a criar podres do cara. Ele é corrupto, ele é comunista, ele é mulherengo, ele é beberrão, ele é despreparado, ele tem mau hálito, tem chulé. Ou seja, o que você faz? Você começa a detonar a imagem do cara. E aí, moçada, no Brasil, eu vou criar duas coisas importantes para o sacamento. Isso aqui é muito importante. Um negócio chamado aqui, vou criar aqui com apoio militar dos Estados Unidos, eu vou criar no Brasil aqui dois órgãos muito importantes. Eu vou chamar aqui, no livro de história vocês não tem isso aqui, tá? No livro de história vocês têm meio fraquinho essas questões aqui. Eu vou chamar aqui um negócio chamado de IPS, que é Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Tá, fica bonitinho, fica bem bonitinho, esse acabei bonitinho aqui. Aí, ficou bonitinho. O IPS e o outro que eu vou chamar aqui de IBAD. Instituto, qual o nome do negócio? Instituto de Ação Democrática. Ou seja, o que esses caras fazem? Vamos com calma aqui. Vamos com bastante calma, que isso aqui é muito importante. Você não entende o golpe militar. Os caras do IPES começam a pesquisar quais são as insatisfações da população brasileira. O povo está puto.
que o povo pensa, o que o povo quer, o que o povo espera do governo nacional. Beleza? E o IBAD é um pessoal que vai criar cursos de qualificação, ou jornais, ou imprensa, ou rádio, ou programas para garantir a democracia no Brasil. Leia-se, derrubar o presidente da República. Então, gente, eu vou criar no Brasil uma estrutura golpista. Um órgão para entender as carências e o outro para fomentar o ódio. E isso com dinheiro dos Estados Unidos. Beleza? Você tem cartilha do IPES, do IBAD nas escolas. Você tem cartilha do IPES, do IBAD no Senai. Tem um negócio que eu vou colocar no quadro aqui, não, que foi criado em Minas Gerais, chama LIND. Olha o nome do caminho, chama LIND. É Liga da Mulher Democrática. Liga Independente das Mulheres Democráticas. O que o LIND faz? Ensina como as mulheres devem se comportar. Aí você vai dar curso para a mulherada na periferia das grandes capitais, como no clube de chá da mulherada de São Paulo. Ou seja, bela, recatado, esse papo todo. Então você vai ter aqui uma estrutura para derrubar o governo João Goulart. Você estuda a sociedade, você investe pesado para poder dinamitar o governo do cara. E aí, Camille, o cara que vai criar isso aqui é o Golbery Couto Silva, deixa eu falar por enquanto esse cara. Mas o que vai acontecer de importante aqui? Isso aqui vai ser a base do negócio super importante, um negócio muito triste no Brasil aqui, para mim é uma coisa muito horrorosa no país, que eu vou chamar, isso aqui foi a base do negócio depois que vai ser formalizado pelo governo, que eu vou chamar aqui, ó, de SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência. Ou seja, eu passo a fiscalizar as pessoas. Eu passo a perguntar, quem é que no terceiro de mecatrônica é um cara mais crítico ao governo aí? É o fulano de tal. Parabéns, você foi convidado para fazer um curso no exterior. Legal, que legal, que legal. Exterior do seu corpo. Né? Você vai encontrar com Jesus ou Beelzebu mais cedo. E eu comecei a filtrar dentro das escolas pessoas para ficar de olho em vocês. Quem é que fala muito na aula aqui? Quem é que questiona muito na aula aqui? Quem é que tem tatuagem nessa sala aqui, professora Camille? Hã? Quem que é? Quem que fica falando? Quem que fica perguntando as coisas aí de governo? De política aí? Fica falando de nacionalismo. Quem que é? Ah, Luiz Otávio, conhece alguém? Mas, então eu faço o quê? Eu começo a criar no Brasil um sistema de espionagem clássico. E esses caras vão minando o governo do João Goulart. Percebe? Como fizeram com o governo da Dilma. Mesma pegada. Mesma pegada. Você começa a desestruturar o governo pré-eleição. Perceberam? Em 2013, quando você tinha uma coisa que a gente chama de Marcha das Margaridas, a gente chama isso, quando alguém ia na passeata dos 10 centavos com a bandeira do partido político, você falava, tira a bandeira, blá, blá. E o que capitalizou isso? A grande mídia e tudo mais, né? O pessoal até dos Estados Unidos, como é que chama o cara que foi preso lá, do Trump lá, o Steve. Eu já lembro do cara. Já lembro do cara. Tá lendo o livro dele sobre o livro bom de ler também, chama Engenheiros do Caos, os caras explicando como é que se desmonta a democracia. E aí esses caras começam a falar, puxa, esse é o filão. Você começa a fomentar a grande mídia brasileira para derrubar o presidente da República. Antes da eleição. A ideia era que ela não fosse reeleita. Ela foi reeleita e foi derrubada depois de um ano. Sem piedade, não é piedade. Por quê? Porque a Dilma queria mexer. Não é o Goulart, não, é o. Já lembro do cara aqui. É um cara que tá preso aí. Por aí, mentor político do Trump foi preso no Google. Você acha o nome do cara aí? Esqueci o nome já? É o Steve Bannon, não é? É o Bannon. É o Bannon. O Bannon é o cara que o bicho mesmo. O Bannon é o cara que bolou como derrubar o presidente da República. Ele fala, olha, vamos inventar mentira. Alguém viu o Crivella falando do governo PSOL agora na eleição? Vocês viram? O Crivella? Vocês viram? Já pensou, gente, pedofilia nas escolas? O cara falou isso assim, abertamente, sem nenhum tipo de ressalva. E aí, moçada, vai acontecer? O governo João Goulart, o governo vai ser bombardeado diariamente. Acabando minha aula já.
o governo vai ser bombardeado diariamente pela imprensa, dizer que ele é comunista, que ele é corrupto. E detalhe, pessoal, qual que é o problema do governo João Goulart? Por que o governo não reage? Porque a economia do país não reage. Eu falei para vocês 201 vezes, Camilo, para os alunos aqui. No Brasil, de forma geral, pode ser o governo do PT, do PSDB, do PSL, do PQP, do partido que for. Queremos no Brasil emprego e renda. O cara tiver emprego, tiver renda, pode ser o governo do diabo, do Satanás no poder. Eu não tenho essa ideia de não, porque a gente. Porque esse negócio de discutir teoria política é de intelectual, pô. A galera quer comida e quer emprego. Sacou? Igual um erro que a gente tem muito, um debate agora tem nada a ver, mas tudo a ver. O que aconteceu? A esquerda, ela não levou a sério o pessoal de igreja na pentecostal. Como é que eu vou pegar isso? Como é que, pô, você pega aquele tiozinho lá, cara drogado, fudido na vida, com a Bíblia debaixo do braço, vai pra igreja e melhora. Como é que eu vou dizer que esse cara é alienado? A gente não tem essas percepções, são muito acadêmicas, não são do povo. Isso é um problema grave. Então acontece, a economia não anda. Não anda por quê? Aí você começa a explicar. Você não vai dizer que há um boicote contra o país. Não, você vai dizer, olha, o João Goulart é incompetente. Ah, o João Goulart ele é corrupto. As estatais estão sugando dinheiro do povo brasileiro. A educação brasileira é muito ruim, porque o João Goulart não presta. Os professores são tudo comunistas, como criancinha. E aí você detona o governo João Goulart. E aí você vai para a rua disputar o poder. O João Goulart ficou numa situação muito complicada. O João Goulart foi uma situação muito complicada. Vou colocar no quadro aqui de novo. Essa matéria é legal, essa aula é bem legal. O João Goulart foi uma situação complicada. O João Goulart, ele acaba ficando extremamente, vou chamar de vulnerável e isolado. Vulnerável e isolado. Por que ele vai ficar vulnerável e isolado? Porque, para a esquerda, ele é muito coxinha. E para a direita, ele é muito comunista. Então, o João Goulart, ele fica isolado. Ele não tem base de apoio. A base de apoio vai ser o povo na rua. E o que o João Goulart propõe? E aí, o coisa não está aqui, o Thiago não está aqui hoje na aula, senão eu ia adorar. Eu vou ensinar para vocês, vou para o professor Camilo, aprende para o professor Camilo, só outra professora aqui. Se você quiser criar problema, uma inimizade na tua vida, vamos colocar uma inimizade na vida. Você fala a palavrinha, duas palavrinhas. Vou ter vergonha de falar, peraí, respirar fundo. Reforma agrária. Se você quiser arrumar inimizade na sua vida, com a sua família, com os amigos do seu pai, você fala reforma agrária. Porque os caras acham que reforma, o cara tem um boi, tem um sítiozinho lá que o boi deitou, o rabo do boi saiu da propriedade, o cara acha que ele é latifundiário. Esse tiozinho do vô lá com os pés de café, o cara acha que, né, virou assim, o chifre do boi saiu para fora da cerca, e o cara acha que ele é latifundiário. Então, o João Goulart vai propor, e aí agora pegou pesado aqui, não vou explicar para vocês, eu quero que vocês vejam o vídeo para mim acabar minha aula, o negócio chamado aqui, muito importante, o João Goulart propõe, que eu vou chamar de reformas de base. O que é que são as reformas de base? São praticamente uma discussão do plano trienal, mas ele propõe aqui algumas coisas muito importantes. Ele coloca aqui, vou colocar rapidinho aqui, porque senão não dá tempo do vídeo. Ele coloca aqui, a primeira coisa que ele propõe de forma efetiva. Reforma agrária. Ele propõe também reforma. Puxei errado aqui, eu estou com pressa. Ele propõe reforma do sistema bancário, ou seja, quem tem mais dinheiro vai pagar mais imposto. E ele propõe, por fim, também reforma universitária. Aqui no Cefet hoje, autonomia universitária. Quer dizer, que as instituições possam se auto-articular e resolver que caminho vão seguir na vida de vocês. E isso aqui, moçada, cai como uma bomba no Brasil. E o que ele faz, então? Aí vai haver uma disputa para a gente falar agora mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, o vídeo não é bom, tá? O vídeo é ruim, a qualidade do vídeo é ruim, tá? É um vídeo ruim demais, que vai ser o discurso que ele faz. Quem é que está no discurso? Os cabeludos. O cabeludo, né? Aqui as mulheres de saia peluda, os pretos, os operários, com bandeira vermelha na passeata lá, né? Os estudantes, tudo maconheiro.
Então, esses caras o quê? Vão ouvir o João Goulart falar. O discurso dele é dia 13 de março de 64. A gente chama aí... Vou falar, vocês vão ver aqui o discurso do cara. O vídeo não é bom, tá? O outro vídeo é legal. Esse aqui não tá bom, não. Mas, peraí, só um minutinho pra você achar aqui. Que eu vou chamar do comício da reforma de base. Vai dar tempo na minha aula aqui. Vou gastar um pouco, vou passar um minutinho, só não vai dar tempo hoje. Tô feliz hoje. Consegui sintetizar o assunto. O vídeo estava na agulha, mas ele saiu. São dois videozinhos rapidinhos aqui. Um de 2 minutos. Aqui, ó. Pausa vídeo. Pausa. Aí, pausa aí. Abriu direto. Tem um livro que aborda todas as reformas, Jacob, mostrando as intenções do governo, chama o Projeto Nacional do Governo. Conheço não, é bom? Quem é o autor? Muito bom. Vamos lá. Qual que é a ideia, Massaré? Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Esse foi o discurso do Jango. Viram o discurso do cara? O cara subiu o tom. Subiu o tom. E aí, o que o pessoal, voltando a minha... Peraí, deixa eu desligar aqui, senão eu minha orelha. Peraí, eu falo minha orelha aqui. Peraí, desligar aqui, senão cai na minha orelha. Peraí, desligar aqui. Aê, senão não dá pronto. Acontece, então, aí você vai ter o que você vai ter aqui. Você vai ter a reação do pessoal do, que eu vou chamar aí, do IPS. Ercão, o que ele diria da reforma agrária? Camila, é o seguinte, Camila, a ideia é basicamente o seguinte. Todas as estradas, sabe rodovia federal? Rodovia federal. 30 quilômetros de cada lado, se fosse produtivo, ele ia pegar esses 30 quilômetros de rodovia de cada lado e ia dar para o trabalhador. Para aumentar a produção de alimentos no Brasil, para aumentar o consumo de alimentos no Brasil internamente e, se possível, exportação de alimentos também no Brasil, a partir de pequenas propriedades rurais. Essa era a ideia do meu amigo João Goulart. E aí, como isso não acontece, aí, Camille, é a sementinha do negócio chamado de movimento dos trabalhadores sem terra. Quem é o cara sem terra? É o cara que não, ele tem força de trabalho dele, ou ele foi expulso da propriedade rural por uma questão de especulação imobiliária, pela força dos coronéis, ou é um cara que apenas trabalha no campo e que é a verdade de chão dele. Né? Que essa questão aí, que é muito legal. E agora você vai ver, cara, você vai ficar de cara agora de ver a reação do negócio. Pessoal, muito importante no vídeo, preste atenção nas pessoas que estão nesse vídeo. No naipe das tiazinhas. Do lado de cá eu tenho cabeludo, barbudo, tatuado, maconheiro, estudante, pobre, preto, todo mundo. Agora eu vou ter o contraponto disso, que vocês vão ver agora, não vou dar mais spoiler não. A reação a esse movimento, a reação chama... Vocês vão ver aqui. É um vídeo melhor, então o vídeo está melhor. Esse vídeo é um vídeo...
editado, não é um vídeo ao vivo igual do João Goulart, né? O governo dele. Aqui. Vamos lá, aqui. Vai dar tempo. Oi, vai dar tempo minha aula hoje. Legal. Feliz hoje. Rendeu a aula hoje. Não foi? Isso é ruim só para elite, mas pro resto é show. Pra você ver, né? Pra você ver. 19 de março de 1964. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. As mais de 100 entidades civis envolvidas foram coordenadas pela União Cívica Feminina, fundada em 1962 por mulheres de empresários e militares paulistanos, e também pela Campanha da Mulher pela Democracia, fundada no Rio de Janeiro por padres católicos e esposas de empresários cariocas. A organização das entidades era apoiada financeiramente pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, entidade fundada e mantida por empresários paulistas e cariocas, que recebia também dinheiro do governo dos Estados Unidos e era presidida pelo general Golbery do Couto e Silva. Com as informações reunidas pelo IPES, o general Golbery criou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que ele mesmo dirigiu entre 1964 e 1967. A organização da marcha teve apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que não foi, mas mandou a mulher dele, Leonor Mendes de Barros, como representante. Os historiadores atribuem à Marcha da Família com Deus pela Liberdade a legitimação popular do golpe militar que viria em 31 de março daquele ano. Na passeata, cartazes contra o comunismo ateu pediam democracia, liberdade e um governo cristão. Depois de circular pela cidade, a marcha chegou à Catedral da Sé, onde havia sido montado um palanque. Os jornais apoiavam abertamente a mobilização contra o governo e avaliaram o público em 500 mil de pessoas. Segundo as manchetes, uma aglomeração jamais vista em São Paulo. O palanque em frente à catedral ficou cheio. Estavam lá padres, deputados de partidos de oposição, como o PSP, o PSD e a UDN, a primeira-dama do Estado, Leonor Mendes de Barros, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade. Todos discursaram contra o presidente João Goulart e o cunhado dele, o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul. Para os oradores, os dois queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil e, contra isso, foi pedida a intervenção das Forças Armadas. A marcha na capital paulista inspirou outras, pelo interior do estado e em outros estados brasileiros. Mas quando elas se realizaram, os militares já haviam ocupado o poder. Foram marchas de comemoração, como a do Rio de Janeiro, que reuniu um público calculado pelos jornais em 1 milhão de pessoas, saudando a vitória da democracia contra o comunismo graças à ação dos militares. E após o golpe, instalariam uma ditadura de 21 anos no Brasil. Sacaram? Sacaram? Como a gente, deixa eu desligar, como a gente fica, a cabeça a gente fica complicada, porque assim, só digitou aqui, grande parte disso estava manipulando o povo, com certeza, Malu, com certeza, né? São Paulo tem prédio, muito bom, Bruno, parabéns, Bruno, muito boa observação sua, parabéns, muito bom. Então, moçada, qual que é a ideia então disso aí? E aí, você destruiu o governo Goulart.
Então, você minou o governo João Goulart. E vamos supor, e a reforma de base não sai do papel. Sai do papel. Óbvio que não sai do papel, porque falaram o seguinte, digitou, acho que a Camila digitou aqui. A Maria Maluco digitou aqui, olha, seria bom para o país, mas não para as elites brasileiras. E aí o governo João Goulart fica por um fio. E aí, gente, moçada, começa a ter um rumor dentro dos quartos do exército, mas vai ter um golpe militar. Um pessoal da Marinha reage, toma um navio e tenta defender o governo João Goulart. Os militares de esquerda que tinha no exército. E isso é debelado o golpe. O que o presidente da República faz? Ele dá anistia para os caras. Fala, não, os meninos estavam nervosos aquele dia lá, perdoa os meninos. Mas quando um cara de baixa patente se exalta contra o seu comandante e ele é perdoado pelo presidente da República, isso é um ato claro de subordinação. Não dá. Não dá. E aí os militares deixam de obedecer o João Goulart. E aí parte de Minas Gerais, né, um cara que eu li o livro dele é péssimo, né? O livro dele chama Tinha de Ser Minas, o livro dele, viu, Camilo? O livro dele é do Luiz Carlos Guedes, o cara chama. E o cara fala, olha, nós vamos sair de Juiz de Fora e vamos até Brasília depor o presidente da República. Estamos indo depor. Ou sai por bem, ou sai por mal. O que o João Goulart faz? Liga para Magalhães Pinto. Quem é o Magalhães Pinto? O governador do estado de Minas Gerais. Fala, Magalhães, o que está acontecendo, meu irmão? Fala, João Goulart, os caras vão derrubar você. E o Goulart fala, não, eu vou mandar o exército de Belo Horizonte conter os caras. Ele fala, se você fizer isso, os americanos bombardeiam o Brasil. Acaba maluco. Segundo só. E aí o João Goulart, percebendo que não tem mais força, vai para o Rio Grande do Sul. Parei de falar agora. Chega no Rio Grande do Sul, o Brizola fala assim, João Goulart, vamos defender o mandato teu. Defender o mandato teu, vamos defender o mandato. Mas vamos pro pau. O que o João Goulart fala? Não quero sujar as minhas mãos de sangue. Ele não teve peito, que o Vargas teria. Por isso que eu fico puto com o João Goulart. Ele não teve peito. De ir pro pau para defender o mandato dele. Eu iria pro pau para defender o mandato. Sem problema nenhum. Não vou, não, posso não, quero não, minha mulher não deixa. Então o João Goulart opta em deixar o poder e lutar pelo governo dele. E aí tem o golpe de 64, que veremos aí nas próximas aulitas nossas aí. Turma, o Malu já me deu um corte ali embaixo. Podemos seguir, moçada? Tranquilo, galera? À tarde eu posto para os senhores aí, eu subo para os senhores o dever, múltipla escolha, tá? Um pouquinho, valendo um pontinho só, coisa rápida. Beleza, meninos? Eu posto lá e mando pro presidente. Podemos seguir? Curtiram aí? Então, meninos, ó. Beijo do ex-gordo. Até daqui 15 dias, hein? Abraço, gente. Beijo, Camila. Já falo do seu no WhatsApp, Camila. Tchau, gente. Até mais, Arcão. Abraço, valeu.